noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É sempre uma renovada felicidade, mais uma vez, podermos, em buscando o Evangelho de Jesus, buscarmos o alento, o esclarecimento e, sobretudo, o encorajamento para a nossa caminhada nesse planeta que ainda experimenta dores. Nós temos a incumbência de, nesses próximos minutos, fazer uma reflexão a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos trabalhadores da última hora, mais especificamente do Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículos de 1 a 16, de 1 a 16. E para que nós possamos fazer a preparação para o item 5, que trata-se dos obreiros do Senhor, eu gostaria que nós fizéssemos uma volta ao que significa esse Evangelho de Mateus no capítulo 20, e o que significa os trabalhadores da última hora a que Jesus se referiu àquela época. Era o dono de uma vinha que, tendo a necessidade de chamar os obreiros para a sua vinha, saiu em diversas horas do dia, inclusive na última vez foi quando basicamente já estava encerrando-se a jornada de trabalho. E o que foi, ao final do pagamento combinado por ele a esses trabalhadores, ele foi questionado por aqueles que inicialmente foram chamados, eles buscando questionar ao Senhor por que o pagamento teria sido de igual modo. E a resposta foi incisiva, no sentido de que o combinado com os trabalhadores fora aquele salário que ele estava a depositar. E dizendo ainda, o dono da vinha, que as pessoas que não estavam a postos para o trabalho mais cedo foi porque ninguém os tinha requisitado a esse trabalho, muito embora eles já estivessem em condições de efetuar o labor. E nessa primeira proposição que nós falamos, já fazemos uma analogia a que esses trabalhadores da última hora, parece que o Evangelho do Cristo é tão atual que ele busca falar sobre nós mesmos em todas as nossas oportunidades, das nossas investidas no corpo físico, principalmente nesse planeta que ainda experimenta dores, em que traz no seu bojo, na sua esmagadora maioria, seres que ainda têm na sua vivência uma proposição ao mal, que ainda experimentam os aspectos dos sentimentos menos dignos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cupidez, da avareza e tantos outros atributos negativos. Então, nessa visão dos trabalhadores da última hora, nós temos as criaturas que também, em que pese estarem pela vida, não tiveram o chamado do Cristo para exercer a sua atividade religiosa e, mais que isso, fazer com que essas atividades religiosas, em quaisquer das religiões que se apresentem, possam efetivamente dar o segmento em tornar a criatura melhor. E essa introdução feita, nós entramos então no estudo do item 5 desse capítulo, que eu me permito ler para que nós possamos refrescar a nossa memória. Diz o seguinte, só lembrando que essa é um ditado do Espírito de Verdade ao codificador, que deu-se efeito em Paris no ano de 1862. E diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento de todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá:
Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daquele que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita. Porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais as recompensas celestes, porque elas são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque há aqueles que não recuarão diante da sua tarefa, que mais confiarem, que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro no reino dos céus. Reparem que esse texto do Espírito de Verdade foi ditado ao codificador no ano de 1862. E reparemos a atualidade em que ele se encontra. Porque ele está falando aqui, da transformação da humanidade. E lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, que o Kardec, através da orientação espiritual, traz desde os mundos ditosos até aqueles mundos ainda inferiores à Terra, que é de expiações e provas, falando que nós haveríamos de ter um termo para essa época em que nós ainda insistimos em viver em áreas contrárias ao amor. E essa transformação nada mais é do que essa passagem do nosso plano terrestre para o mundo de regeneração. E aqui nós temos que fixar, porque o chamamento de espírito de verdade é que nós trabalhemos juntos. Então, esses obreiros do Senhor aqui, que somos nós no dia de hoje, principalmente a nós que já foi dado o esclarecimento da doutrina crística e na doutrina espírita mais ainda, porque nós sabemos que nós não somos filhos da terra. Nós somos seres pertencentes à imensidão, que fomos criados para a eternidade, mas que por única e exclusiva vontade nossa, nas muitas oportunidades que nós tivemos, nós fizemos a escolha pelas recompensas das nossas próprias vontades, em que pese todos esses irmãos que precederam o Cristo, trazendo a notícia da sua chegada, por aqueles que caminharam com ele e que mesmo assim não foram tocados pela sua mensagem sublime, e a nós outros hoje que estivemos naquela época e hoje estamos aqui, então, cumprindo essa possibilidade da transformação dessa terra. Quando nós entramos no Apocalipse de João, nós vemos que o chamamento do Cristo para esse tempo novo que ele fazia naquela época da sua estada entre nós, principalmente nos chamando para essa necessária reforma íntima. Que a doutrina espírita, como o Consolador prometido por Jesus, vem fazer com que nós sempre possamos lançar luzes nas possibilidades que são destinadas a nós na presente encarnação.
sabendo que nós temos o corpo que necessitamos, na família e a família que merecemos, as criaturas que nós temos, a necessidade desse reajuste. Então, quando esse título do capítulo, Obreiros do Senhor, ele atinge uma significação muito grande, porque ser obreiro do Senhor é um chamamento à vivência dos seus ensinamentos. Porque lá, quando Cristo se refere aos tempos novos desse mundo que vai experimentar menos maldade, ele dá um quadro suave da necessidade da transformação da Terra. Mas diz também, não sob forma de ameaça, que muitos de nós não teremos a capacidade de ir para esse mundo de regeneração. Antes disso, seremos convocados a outros orbes, sob a assistência do nosso Pai Celestial, como um aluno que, depois da reprovação na série que cursava, há necessidade não de começar nas matérias que foi, digamos assim, reprovado, mas ele vai ter que fazer o conjunto todo, ou seja, recuar na série toda e numa condição um pouco mais difícil. Então, essa é simplesmente aquela apologia que o Cristo faz, que pranto e ranger de dente são quadros tímidos para o sofrimento que esses seres que ainda experimentam os seus próprios instintos animalescos haverão de experimentar. E isso porque, imaginemos bem, que quando Cristo nos faz, através do Espírito de verdade, essa advertência, né, dizendo que na hora da colheita, ele falando sobre a vinha, haverá uma grande tempestade, né, que muitos serão carregados ao turbilhão. E quando Cristo nos disse, né, na sua passagem, que nos enviaria o Consolador prometido, que ele teria o condão de fazer com que dos mais simples aos mais instruídos dos seus irmãos tivessem necessidade, teriam a possibilidade de entender essa mensagem. Então, aqui na Instrução dos Espíritos, do capítulo 20, quando Kardec, através do Espírito de Verdade, traz essa reflexão a respeito desses obreiros do Senhor, mais uma vez ele traz a necessidade de que nós entendamos que, em momento algum, o Deus de Moisés se faz presente, mas a advertência crística que se faz através daquela palavra de muitos são chamados, poucos os escolhidos, é exatamente isso. Porque muitos de nós estamos apenas preocupados com o que os nossos irmãos de caminhada têm, buscando apenas ver o que eles recebem, e não temos a possibilidade de ver o que a misericórdia divina tem nos aquinhoado na presente existência. Então, num raciocínio rápido, apenas puramente conceitual, por exemplo, no dia de hoje, existem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de experimentar todas as refeições. Existem irmãs e irmãos que não têm um lar. Nesse momento, muitos familiares tiveram a notícia de que entre seus queridos foram chamados à verdadeira pátria espiritual. E aí, muitos de nós não fazemos, nesses momentos, a alusão ao que significa o retorno à vida. Porque a vida é lá, que nós estamos apenas num pequeno, aspas, período de exílio, mas fazendo a construção da nossa próxima morada. Né? E imaginemos quantos desses irmãos desencarnados, por exemplo, pela Covid-19, e nos trabalhos mediúnicos nós temos
sendo pedidos pela espiritualidade para vibrar, porque muitos não têm a compreensão do que lhes aconteceu. E isso, todos nós que já temos o conhecimento crístico, e como obreiros do Senhor, deveríamos estar muito preocupados com o tempo que nos resta sobre essa terra. Porque nós já temos a plena consciência, o amadurecimento espiritual, que nos dá a capacidade de entender que o obreiro do Senhor é aquele que busca fazer com que os seus dias, os seus momentos, se revistam de sublimes oportunidades de exercício do nosso próprio desenvolvimento espiritual. E aqui fala que muitos de nós haveremos de, quando formos chamados da pátria espiritual, ou nesse grande momento do turbilhão, não que a Terra vá acabar, não é isso. Nós sabemos que todos os orbes ele tem o seu momento de encerrar as suas atividades dentro da programação divina. Porque a doutrina espírita é muito pródiga, como quando nos diz que nós todos um dia seremos parte de uma energia, e essa energia dispensa a matéria, né? Então, no raciocínio rápido, a gente vai entender que nós hoje estamos a visualizar nos céus luzes de planetas que já inexistem, ou de estrelas que já inexistem há vários séculos. E a Terra, desde quando nós vamos lá recordar Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nosso querido Humberto de Campos, na abençoada Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, quando Jesus, com a sua pleiade de espíritos crísticos, pegaram aquela nebulosa, fazendo ali a programação de que aquela terra fosse o bendito berço de evolução das criaturas que Deus colocou sob a responsabilidade de Jesus. E nós teremos, em data próxima, a espiritualidade já registra que nós teremos algumas mudanças na geopolítica mundial, alguns eventos sísmicos, alguns desencarnes maciços que advirão. E que aí nós imaginamos quantos espíritos que vão pedir ao Pai Celestial graça. E não que o julgamento divino vai nos colocar no tribunal e expedir uma pena, não. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança e fadou-nos a sermos espíritos felizes. A infelicidade nós buscamos no dia a dia quando estamos a semear ventos. E esses ventos, que momentaneamente trazem-nos alegria, se revestirão num futuro próximo de verdadeiras tempestades. E essas tempestades advirão com muitas dores, com muitas lágrimas, com muitos sofrimentos. Então, aqueles que pedem graça, o Senhor vai pedir, mas por que vocês querem graça? Porque se vocês querem graça, se vocês não tiverem a capacidade de serem piedosos com os seus irmãos. E isso, apenas essa frase daria um raciocínio para que nós ficássemos dias debatendo sobre isso. E quando nós vemos momentaneamente, e a mídia televisiva parece que gosta de noticiar esses aspectos negativos da criatura humana, para fazer com que essa onda de pessimismo, de ódios gratuitos, xenofóbicos ou outras coisas piores sejam instaladas, ao invés de nós entendermos que, como obreiros do Senhor, a nossa capacidade ela se aumenta em uma proporção muito grande quando eu começo a me preparar para ser esse obreiro. Naquela preocupação, não de estar no meu mistério, querendo fazer com que as minhas vontades sejam colocadas como imperativos para os meus irmãos de caminhada. Exemplificando.
Quantos não estão aqui não são aqueles que têm sob suas responsabilidades funcionários que expoliam ao máximo? Quantos aqueles gananciosos empresários que buscam os lucros exorbitantes, fazendo com que aqueles que são o motivo desse lucro estejam as suas vidas misérrimas? Aquele irmão que hoje está no tráfico de drogas, não se importando que famílias inteiras sejam dizimadas, com um filho, com um pai, com um irmão, com uma esposa, que entrando para esse mundo, buscando os prazeres do mundo, perde a vida e perde todos os demais valores, né? Se esquecendo que tudo, como eu disse há pouco, esses pequenos ventos que nós estamos a plantar serão tempestades, porque não nos enganemos. O principal tribunal que irá nos cobrar é a nossa própria consciência. Porque por já termos plantado dentro de nós, quando Leon Denis claramente disse, olha, a gente dormiu na pedra ou no mineral, nós sonhamos no vegetal, nos agitamos no animal para despertar nessa fase hominal. E quando despertamos na fase hominal, o maior dos presentes de Deus que nós temos é a nossa consciência. E essa consciência, ao nos criar espíritos simples e ignorantes, tivemos inoculado o germe da bondade. Mas nos momentos em que nós buscamos a satisfação dos nossos desejos íntimos, egoísticos, nós esquecemos que aquele que caminha conosco como um irmão ou uma irmã é exatamente um ser que tem as nossas mesmas características. E, enquanto obreiros do Senhor, quando eu busco essa possibilidade de fazer com que esses que caminham comigo nessa existência terrestre possam ter de mim os cuidados diligentes de um irmão, que busca, acima de tudo, se livrar das suas próprias inferioridades para tratar de forma bondosa, caridosa, os nossos semelhantes. Então, o obreiro do Senhor é aquele que não busca recompensa na terra. Ele apenas busca fazer com que cada dia mais ele se coloque na condição, fenômeno que nós gostamos de falar, né? De empatia, que nós nos coloquemos na condição daquele que sofre. Nós temos na nossa casa, no SESOM, uma atividade chamada Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier, que tem trazido aqueles que doam o seu tempo, os gêneros, mas, acima de tudo, o seu amor aos nossos irmãos que experimentam as dificuldades, histórias belíssimas, histórias de vidas belíssimas. Que pena que nós não estamos podendo, nessa época, abraçar, porque tem momentos que a gente sente uma vontade muito grande de ir àquela criatura que está a experimentar sofrimento, não para julgar por que ele se encontra naquela situação, mas em poder, pelo menos naquele dia, ser um veículo para fazer com que o ensinamento crístico e a vontade de Jesus seja ali colocada em efeito. Porque quando ele nos diz que todas as vezes que nós levarmos àquele que experimenta a fome, o alimento, é a ele que nós estamos a fazer. E feliz daquele que não faz isso de forma arrogante, mas que faz com o coração eivado de sentimentos bons. Fazendo uma prece para que, se nós estamos lhe dando o almoço, que um outro irmão ou a outra irmã possa também lhe dar o jantar.
Porque uma das coisas que a espiritualidade sempre nos fala, já fomos inclusive advertidos, a gente não vai naquele momento para fazer nenhuma pregação. Nós vamos ali apenas para alimentar, porque o resto a espiritualidade faz. Porque uma das coisas que nos foi confidenciado nos nossos trabalhos é que grande parte dos trabalhadores que vêm do espaço para colocar os fluidos benéficos naquele alimento, colocam expressiva parcela de fé e de esperança. Por isso que ser obreiro do Senhor nada mais é do que fazer com que esse trabalho pequeno que nós fazemos em qualquer uma instância de caridade faça com que nós nos tornemos pessoas melhores. Para que as nossas dissensões, as nossas dificuldades, os nossos ciúmes, os nossos apegos a muitas coisas que nós não iremos levar quando da nossa partida desse plano físico, por aqui se faça. E o Espírito de Verdade termina essa mensagem dizendo que o recenseamento dos servidores fiéis de Deus é marcado com o dedo e não na aparência do devotamento. Isso para que nenhum de nós usurpemos os salários dos bons servidores. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, essa marcação que Deus faz com o dedo, na realidade, somos nós que estamos a fazer, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, muitos dos nossos ódios que nós perpetramos hoje contra os nossos irmãos de caminhada, nós estamos a marcar nos nossos próprios perispíritos essa marca da nossa inferioridade momentânea. Daí a espiritualidade sempre nos trazer e abençoar a obra de André Luiz nos seus 16 livros, que fala sobre a vida no plano espiritual, dando relato de muitos de nós que, por exemplo, caminhamos para o autoextermínio e depois, com um tiro, por exemplo, que carregamos na existência subsequente ou em outras, memoráveis dores de cabeça. Aqueles que experimentam as úlceras, porque foram vítimas do autoextermínio pelo veneno, ou apenas viciações que lhe destruíram de certa forma o aparelho digestivo, ou simplesmente aqueles que experimentavam o sentimento de ódio pelos seus irmãos de caminhada. Porque nós, às vezes, nos esquecemos que o ódio nada mais é do que um poderoso veneno que nós bebemos para fazer mal para os nossos irmãos de humanidade. Quem sente primeiro o ódio somos nós. E o ódio, como nós já temos o conhecimento, ele jamais separou pessoas. O ódio é uma verdadeira algema que nos une ao nosso desafeto, porque como criaturas que têm a consciência divina, todo mal que nós infligimos contra os nossos irmãos, a nossa consciência no tempo devido irá nos cobrar a necessidade do reajuste. E quando nós estamos nos aproximando dessa época em que essa, aspas, separação do joio e do trigo, ou seja, em que a terra já tem a sua utilidade de expiações e provas próximo ao seu término, esse mundo de regeneração que se avizinha, dele não poderão fazer partes as pessoas que não têm a possibilidade de, como obreiros do Senhor, prepararem a si próprios, em primeiro lugar, para fazer com que o bem que eles experimentaram possa ser destinados aos seus irmãos em humanidade, que se fazem presentes nos nossos dias, como membros da nossa família, como companheiros de trabalho, como irmãos em humanidade nas mais difíceis situações do globo, aqueles que nós não temos convivência,
mas que nós temos a necessidade de fazer a eles as nossas preces. Aquela vontade sublime de endereçar aos que sofrem o alento divino. Porque no livro tem uma obra interessantíssima do Diamantino, chamado Corolário, que ele tem um livro inspirado, ditado por Maria Santíssima, que ela diz o seguinte: nenhuma prece feita com o coração fica sem resposta. E nós, como obreiros do Senhor, e sabendo disso, nós já temos a maturidade suficiente para saber que nós fomos muito tempo os últimos a sermos chamados. Mas era pela nossa inépcia, pela nossa incapacidade. Agora, nós temos que nos apresentar como os primeiros a sermos instrumentos da bondade divina, onde quer que os nossos passos ou que os nossos pensamentos alcancem. Essa é a reflexão. Que a paz de Jesus possa estar em cada um lar, aqui representado pelas pessoas que nos ouvem, e que nós possamos sempre estarmos na paz de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sivaldo, pela palavra, pela palestra. Possamos, né, cada vez mais aí ouvindo esses ensinamentos, cada sexta-feira que nós temos esse encontro, aprender a colocar esses ensinamentos no coração e colocar em prática. Sivaldo deu aí o exemplo lá da nossa sopa. Precisamos sempre de voluntário, precisamos sempre ali de material para confeccionar essa sopa, precisamos de gente para ajudar a distribuir. Então, o trabalho está aí, né? Tem uma passagem no Evangelho que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, trabalho não falta, não. Então, assim, nós agradecemos aí, Sivaldo, as palavras, né? O empenho de estar conosco aí nessa noite.